Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Von Grol e sentado aqui comigo para fazer mais um episódio desse podcast maravilhoso, sensacional, extra magnâmico. Temos ele, Leandro Magalhães. Fala, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Murilo? Tudo bem? Suave na nave? Tranquilo como esquilo? Tranquilo. Hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial. Ele também entra naquela linha de mais tempo de TB que eu de idade. Temos ele, César Lima. Fala, César. E aí, senhores, muito boa noite, muito bom dia para quem está escutando de dia. Satisfação imensa aqui estar apoiando mais esse projeto da Rede Track Brasilis. Vamos tocando. Hoje nós vamos fazer sobre o episódio 6, né, do que foi lançado, The Mud Woman, nosso querido Mud. Como é que tá a vida, Leandro? Como é que tá a vida aí dentro do TB? Tudo bem, tranquilo, né? Acho que a gente pode comentar aqui com o pessoal uma novidade que logo queremos colocar no Track Brasilis. Só para os ouvintes do Cérebro de Spock, essa novidade. Assim, com exclusividade, né? Que, assim, é meio que o predecessor espiritual desse podcast, né? Que é quando o Carlos Santos, né? E o Luiz Castanheira gravaram em 2007, uma trilha de comentários sobre The City on the Edge of Forever. E a gente está aqui com a pessoa que resgatou esse arquivo perdido, que ninguém mais achava. Heróico. Por anos, virou lenda no Track Brasilis esse arquivo. E a gente conseguiu, graças aqui ao nosso amigo César, resgatar esse arquivo. E logo estará disponível aí na Rede Track Brasilis. Santo Backup, Santo Zip Drive, né, Leandrão? Opa! 2007, eu tinha 2 anos. Vai vendo, hein? Eu tinha 2 anos. Assim, eu lembro dessa gravação, ficou muito boa. Tem uma trilha de comentários muito divertida. Não, em alguns termos, ô Leandro, eu ouvi também. Ela é um predecessor até um pouco do Conversa de Bar Panorâmico, no sentido assim de longevidade do produto, né? Ah, com certeza. O troço é muito bom. Vai ser um episódio especial aí pra Rede Track Brasilis. Não, eu acho que o Leandro tem que ganhar uma estátua, né, dentro ali na frente do IMB, entendeu? Depois dessa. Nada menos que isso eu aceito. Leandro, que episódio nós vamos falar hoje, então, aqui nesse podcast espetacular, né? Com humildade, eu falo isso com humildade. Com certeza, né? Não, vai ser Mud Woman, como você introduziu, né? O 6º episódio da primeira temporada, com a história do Roddenberry, o roteiro pelo Stephen Kandel, dirigido pelo Harvey Hart, com exibição em 13 de outubro de 1966. Então vamos voltar de novo a outubro de 66 para começar aqui mais uma trilha de comentário nossa. Grande ano 66, né, gurizada? Grande ano. O que teve do Grêmio, o que teve dos Beatles, né? Você tem que fazer isso, né? Não, 66 eu não lembro alguma coisa marcante do Grêmio. Agora, 66 teve só Revolver, né, César? Então, é um ano de grande transformação cultural, né? Tava a Guerra do Vietnã em andamento, a exploração espacial aí tomando forma, né? Com o Projeto Gemini. E, claro, aí álbuns fantásticos da música, não só o Revolver, como você falou, mas o Pet Sounds do Beach Boys, né? A gente precisa mencionar isso daí. Não, óbvio. Revolver ou Pet Sounds, César? Agora, bota a arma na tua cabeça. Pet Sounds, cara. Como é que tu se diz bitomaníaco, César, depois dessa? Vamos ver o episódio, cara. Vergonha. Tá bem legal e muita coisa legal pra comentar. Então, contextualizou já no tempo o segmento, então vamos lá, quando você quiser, então. Murilo. 3, 2, 1, vai! Play. Tava usando o som de alguém, tá? Só pra avisar. Aí, pronto. Aí, som. Enterprise, essas imagens já são remasterizadas, né, gurizada? Que a gente já tá com... É o que vai ser, efetivamente, né? Essa nave do Mud
já é uma tomada remasterizada, né? Que é como O o nosso- episódio, que como a série tá agora a partir desse ponto. Como é Na que é vida o... Bud, que já tem Fala. na coleção Eagle Moss também, né? Pra quem tiver interesse. Sim, O que é que eles não têm, né? Eles têm tudo quanto é nave. Não, eles vão lançar até uma nave em homenagem ao programa que serve pessoal, que a gente tá em negociação. Opa. Ô, Leandro, como é que é o nome do nosso galo e o diretor? Então, o Harvey Hart, ele só dirigiu esse episódio. Uhum. E é porque assim, o pessoal considerou que as tomadas que ele fez, ângulos de câmera, assim, o estilo dele acabou sendo meio difícil para editar o episódio. Então, assim, Ele não fazia ele fazia aquela um coisa, estilo tão né? autoral que não dá pra editar depois. Então, você fazer alguma coisa muito boa não significa que ela necessariamente encaixa no modelo necessário de você fazer uma série de TV. Então, assim, o estilão acabou não colaborando para ele acabar não retornando. Então foi um one shot que ele teve aí na série clássica, né? Apesar de ser o sexto exibido, né? Ele foi o terceiro produzido, então é um dos poucos que a Uhura ainda tá de dourado, né? Ela Depois tá de pro comando, vermelho. mano. Você pensa o quê? Se tudo os nego cair duro aí, ela que assume essa nave aí. E fica muito bem aí com esse uniforme, com essa cor, dá um destaque a mais aí o personagem dela ali na ponta. Fica. Vocês não acham que criar, pra quem assistia na época, ou da forma que a gente tá assistindo, como se a gente estivesse nos anos 60, não cria um ruído a diferença da ordem de exibição e ordem de gravação? Porque assim, os tons dos personagens são diferentes. O War No Man's Gone Before foi lançado entre eles. É uma diferença muito grande de tom de personagem, de tom de direção, de roteiro. Vocês não acham que cria um ruído a ordem de produção e de lançamento ser diferente? Cara, assim, pra tom episódico, como foi a série clássica, não, né? Claro que o segundo piloto, né, o Where No Man Has Gone Before, ele se destaca muito pelo visual dos uniformes, né, que é muito diferente. Mas, no geral, são pequenas diferenças ali que se consegue viver numa realidade episódica que não interfere muito, não. Eu acho que não tem tanta influência. Eu acho que isso viria a ficar mais nítido à medida que começou a ter as reprises as reprises diárias, particularmente ao longo dos anos final dos 60 e início dos 70. Porque eu acho que à medida que foi ao ar semanalmente, inéditos, talvez não tenha ficado latente para o pessoal que estava acompanhando pela primeira vez. Mas uma vez que você começou a ter um público fiel, que começou a ver reprise de segunda a sexta, aí, mesmo as reprises sendo aleatoriamente jogadas ao ar, o pessoal foi conhecendo mais e mais os episódios e foi começando a perceber essas nuances, né, entre os episódios iniciais. Que um tá com uma data de estelar 13 alguma coisa, o outro tá com data estelar 17 alguma coisa, aí volta pra data estelar 13 alguma coisa. Assim, esses pequenos detalhes acho que foram ficando mais nítidos à medida que o pessoal foi se aclimatando com eles. Mas acho que no ar, da primeira exibição, acho que não pegou tanto, não. Uma curiosidade em relação à questão episódica, que, por exemplo, o navegador aí, que a gente vê que é o Farrell, na verdade ele não era para ele estar aí, era para estar o Bailey, só que o pessoal não tinha certeza a ordem de exibição, né, que o Bailey é aquele lá do Manobra Corvo Meet, e ele ficou lá na Fesário junto com o Balok, então não ia fazer sentido para a audiência se o negócio ficasse fora de ordem. Então, para não zoar aí a questão da continuidade, eles trocaram o navegador, né? Colocaram aí o John Farrell. Um parênteses em relação a essa cena. É uma memória afetiva pra mim que tem essa cena. Não teve um dia assim, acho lá, uns 5 anos atrás, tava assistindo esse episódio na sala de casa e tal. Aí meu pai passou por trás, assim, e ele acenou pro Muddy, bem nessa cena, como se o Muddy fosse um cara que estivesse usando roupa típica gaúcha. Vocês já viram? É parecido mesmo, cara. Agora que você mencionou, eu nunca mais vou ver ele de outra forma. Eu falei, não viaja, acho que em 66 o cara vai saber. E eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, que sei lá, na minha cabeça os caras fizeram inspirado, entendeu? Ele tem essa pinta, né? Porque assim, é tanto chapéu e a calça parece muito com uma bombacha. O cinto grande também, assim. Eles quiseram colocar um pouco de. Você acha que tem alguma chance? Também, né? Alguma chance de ter sido inspirado? Tem uma cena, tem um erro de continuidade crasso aí no uniforme do McCoy, cara. Repara que ele troca de uniforme entre o close e a panorâmica geral. Você vai ver que ele vai estar com a túnica de cirurgião,
E não com o uniforme regular aí, É, quando que ele aquela aparece em camisa azul close. dele de manga curta, né, eu diria. Exato. Uhum. Ô, Leandro, E... fala, continua, pode continuar. Não. E o Roger C. Carmel, né, que é o cara que faz o Mudge, é um cara que veio do teatro, né? E ele não parece, mas ele só tinha, acho que uns 34 anos aí na época da filmagem do episódio. Ô, Leandro, tu acha que existe alguma chance de ter sido inspirado a roupa dele? Pode ter, assim, em pesquisa, sei lá como é que os caras pesquisavam o wardrobe aí, né? Pode até ser. Assim, o wardrobe é interessante citar, agora que apareceram as mulheres, é interessante citar que como é que ele chamava? Não lembro do primeiro nome dele, Tess, que era o figurinista, né? William Tice. William Tice, exatamente. Ele criou esses vestidos aí com essa pegada, né? Assim, que parece que a qualquer movimento mais brusco, elas vão revelar mais do que estão revelando aí, né? Eu não sei se é o caso delas, tá? Uhum. Mas muitos figurinos femininos aí eram colados com fita adesiva, né? Então, pra ter essa pegada, né? Você, opa, Escorrimento. Tomara que caia. tomara que caia, tomara que saia pro lado, tomara que suba, pra todo... Eu acho bizarro esse nome de vestido, tomara que caia. Vamos combinar que é tão errado quanto o episódio, né? Que tem muita coisa errada aí nesse Isso que eu queria episódio perguntar hoje em pra dia. vocês do episódio. O quanto vocês acham que esse episódio envelheceu mal, César? Então, cara, ver que ele é o conceito original lá de antes de Jornada das Estrelas ter sido filmado o primeiro piloto. Já era um outline que o Gene Roddenberry tinha dos possíveis episódios, né? Um lead que ele colocou lá das mulheres do espaço, né? E é assim, a gente vê aí que o que está se passando aí é um tráfico de mulheres, né? Não tem outra palavra para isso. O Mudd, ele recruta aí, coopta as mulheres nos planetas de origem, né? Para servir como esposas, né? Esposas / escravas sexuais de quem pagar por elas, né? Então, começa muito errado no conceito, mas segue errado na execução. Não sei qual que é a ótica que o César, Leandro mas eu tem. não vejo o episódio tratando isso como uma coisa tipo, olha que legal, mãe traficando mulher. Não, mas veja pela ótica delas. Qual que é? A gente pode tratar isso mais pra frente, pode tratar agora, mas a questão é a Pode seguinte: ser agora. o que define elas aí, o objetivo delas? De onde que elas vêm? Elas revelam, né? Vem do planeta aí que eu só cuidava dos meus irmãos, e o que me define mesmo é que eu quero um marido. E isso, na ótica de hoje, é muito errado. Ver a Eve, né, que é a de rosa aqui, que é a que mais tem interação aí com o Kirk. Ela em nenhum momento ela considera se juntar à frota, ela não considera ter uma autonomia própria. O que ela quer é ou servir ao Kirk como esposa, né? Ou como qualquer um como esposa. Ela não se define como uma mulher empoderada, como uma mulher Alright. independente. E sim, o que define ela é arranjar um marido. Então, Então, mas você acha que o episódio aprova isso? não entendi a questão de prova, mas é o que ele estabelece para Aprova. elas, né? Tá, eu sempre, a leitura que eu sempre fiz do episódio é que ele coloca assim, ele tenta estabelecer, que assim, esse episódio tenta estabelecer, ele vai muito na onda de Wagon Train to the Stars, né? Ele Uhum. quer, Sim, ele quer a questão do estabelecer faroeste. que a questão que eles estão na fronteira e na fronteira as regras são flexíveis e diferentes. E aí tem essa questão de que o Mudd ele faz esse serviço cinzento aí que ele mesmo considera, né, que, assim, é que nem meio Order Bride, né? Que nem que seria, por exemplo, aquelas mulheres que vêm do leste europeu para arrumar marido nos Estados Unidos, para imigrar, por exemplo. Também é um conceito semelhante a isso, talvez. Isso aí. E assim, agora, eu nunca considerei que o episódio aprova isso. Exato, foi o que eu falei. O Spock, ele tá muito cínico nesse episódio, né? De que ele não Aquela tinha olhadinha ainda, que ele deu agora ali foi... ele ainda não tinha ainda se encaixado muito bem na personalidade do Spock, né? Mas ele tá ali, tipo, como eu sou superior a vocês e as mulheres assim, não me afetam. eu não caio no Não conto. caio nessa. Mas ele já tinha tido uma evolução de tom em relação, por exemplo, ao Ornamento Gambifora aí, né? Sim, Sim, até pelo mas intervalo entre entre o as tempo, filmagens, né, que foi de um pro outro. Eu acho que ele encontra mesmo um episódio que foi feito depois, mas que a gente já passou por aqui, porque ele foi lançado antes. Eu acho que ele encontra o tom no The Naked Time. O Naked Time tem momentos bons pra contrastar quem ele é do que eles
de como ele fica em relação à situação que o Nick Time provoca, né? Então acho que de fato tem. E o que vocês acham, assim, do episódio de forma geral? Vocês gostam deles? César, o que tu acha? Cara, assim, ele é muito emblemático, né? Por ser uma coisa que traz uma memória muito forte, né? Se você pensa nas Mulheres de Mudge, você vai lembrar do episódio, detalhes do episódio, mas assim, como a mensagem e como digamos, filosofia de Star Trek, eu não colocaria lá no meu top 50, não. Mas assim, ele é muito memorável por ser um dos primeiros e por ser um que chama bastante atenção pelos personagens, principalmente pelo Mudge. Eu concordo bem, assim, eu acho que a memória afetiva dele é melhor do que e a reputação dele é melhor do que de fato é. Enquanto segmento, entendeu? Assim. Lembrando que o Mudge retorna mais 2 vezes aí na Star Trek, né? Uma vez na segunda temporada da série clássica, uma vez na série animada, os episódios O I Mudge e o Mudge's Passion. E, Isso. Murilo, não sei se você sabia, mas ele foi cogitado, cara, pra fazer uma aparição na primeira temporada de Nova Geração. Sério? Sim, só que o ator faleceu um pouco antes, ele faleceu em 1986, aos 54 anos. Como é que eles encaixam isso na timeline? Cara, pensa naquele episódio do Okona, por exemplo, podia ser muito bem o Mudge ali. Sobre eles encaixar na timeline. Precisaria só precisaria justificar o fato dele estar vivo 70 anos depois, mas só é fichinha pra Star Trek justificar que o nego tá vivo 70 anos depois. E teve Discovery depois, né? E Short Trek. Ah, sim, aí foi uma retomada do personagem num contexto novo, né? Vocês gostam dele em Discovery? Eu gosto, acho que ele foi bem interpretado. Sim, ele tem tons diferentes desse aí, né? Parece um personagem diferente, na verdade, né? É um personagem interessante, mas não é o Mudge. E só um detalhe aqui, para quem assistiu no áudio original, o sotaque irlandês do Mudge, quando tá tentando se passar ele por um nome falso, é muito, muito engraçado. Com certeza, né? Eu que sou um crítico, eu não sou, basta dizer que eu não sou um simpático a Discovery. Eu adoro aquele episódio dele no primeiro ano de disco, que é feito... Como é que é o nome do filme aquele? Do Tom Hanks. Pô, você sabe o que eu tô falando, né? É que eu não tô lembrando agora o nome. César. Eu não entendi a Feitiço do Tempo. Não, é o Bill Murray, cara. Bill Murray, isso aí, Ana. Tá, do Dia da Marmota. Tá errada, Bill Murray. Eu acho aquele episódio maravilhoso que o Monte aparece. Outra curiosidade aí, Murilo, é o seguinte, cara, nesse primeiro estágio aí, dos primeiros episódios da série clássica, a nave era movida aos cristais de lítio, né, e não de lítio. É o que controlava a reação de matéria e antimatéria. Depois, acho que só no primeiro e nesse episódio eles são referidos como cristais de lítio, né, e não de lítio. Lítio é uma tabela periódica, né? Porque lítio é um elemento que existe, né, o número 3 da tabela periódica. Tem muito episódio. Não, fala. Não, e aí quiseram dar um ar mais sci-fi, né? Colocaram de lítio. E aí eles estão se dirigindo, né, para uma colônia mineradora que seria Rigel 12. E Rigel, né, acho que é um dos planetas um dos sistemas mais visitados aí de Star Trek, né? Já tinha aparecido no piloto, com The Cage, né, que o capitão perdeu aí um contingente lá acho que é Rigel 7, se eu não me engano. E aí eles estão indo para Rigel 12, que é onde tem a colônia mineradora de lítio. Convenientemente estava próximo ali da posição da nave onde eles queimaram os cristais, né? E precisam repor isso aí para continuar fornecendo energia para a nave. Eu acho que isso é um bom tópico para a gente abrir o nosso quadro Mister Racionalização com o Leandro. Racionalize, Leandro. Mudar de cristais de lítio para cristais de lítio. A única coisa que me vem de bate-pronto aqui é imaginar que seriam 2 variantes do mesmo material. Tá, e por que mudou de um episódio pro outro? Porque são 2 variantes do mesmo material. Assim, num dado momento, a frota falou assim: a gente vai passar a fornecer esse tipo de cristal que é um pouquinho diferente do lítio. Que pouco agora é mais eficiente. Um pouco mais super duper, entendeu? Então racionaliza desse jeito. O César, o Leandro racionaliza tudo que aparece, entendeu? Não, só assim pra sobreviver no cano de jornada. Se aparece a Ivete Sangalo na ponte da Enterprise cantando alegria e racionaliza. Opa! Entendeu? É uma ilusão do Trelane, né? Dá certo. É que é aquela coisa, né? Esse episódio, ele tá bem no começo de tudo, né? Especialmente ter sido o terceiro a ser produzido.
assim, eles estão construindo um mundo de algo que eles nem imaginavam que viria a ser de uma franquia tão grande. Então eles vão colocando as coisas meio assim. Eles têm uma ideia muito básica do que é. Assim, nesse momento a gente não tem, quer dizer, não é que não tem, existe, mas a gente não está definido na Bíblia da Série a federação. Os próprios negócios de mineração lá é muito. Os caras são uns Barnabé lá na colônia, né? O negócio realmente parece faroeste, velho. Sim. O figurino parece faroeste para evocar mesmo a questão da fronteira. Exatamente. Mas também o John Death Black, lá, que era produtor na época, deu uma tesourada lá no que era para ser a colônia, né? Era para ter lá máquinas, instalações de mineração. Mas o cara deu a primeira lida no roteiro ali e tesourou tudo aquilo, né? Ficou só lá a cabaninha lá do minerador. Mas, economizar no bolso deles. Economizar no bolso, mas era para ser E mais mesmo assim o elaborado. episódio estourou, né? O episódio estourou $10 mil. Um típico orçamento de Star Trek era o quê? Era uns $180 mil, né? Por aí. Pergunta, a primeira temporada no geral estourou o orçamento? Alguns sim, outros não. Eu lembro que os pilotos deram umas estouradas, né? Mas é porque o piloto fazia? tinha que ter uma pré-produção. O que fazia se estourava? O episódio dava prejuízo? Não sei que dá pra, por exemplo, assim, se os dias de gravação se estendiam demais, depois das 7 horas da noite, por exemplo, era tudo com hora extra do sindicato dos cabistas, do sindicato dos iluminadores, tudo isso aí, entendeu? Tem Então, sindicato dos cabistas. Tem sindicato de tudo lá, entendeu? Então, assim, em Hollywood, entendeu? Então, assim, os caras têm que pagar a hora extra direitinho. Uma curiosidade do sindicato, por exemplo, os sindicatos dos atores exigem que o figurino seja limpo, né, de um episódio todo dia. E você vê aí que essas uniformes da federação estão encolhendo cada vez mais episódio a episódio aí, até que eles trocam o tecido, mas vai encolhendo aí ao longo dos episódios. E em relação à questão do orçamento, esse episódio aí ele estourou em um dia o cronograma de filmagens, por isso que saiu fora do orçamento. Então, assim, cronograma tem que ser muito rígido. Uma produção de série de TV, né? Teve algum episódio de Star Trek assim que, tipo assim, que estourou over os dias? Não sei dizer, cara, mas provavelmente quando você faz externa, né? Cena externa, normalmente você tá a externa a deve mercê aí complicar mais, né? do De clima, fato. Não, que aí clima. é a vida, né? Pode cair um toró e acabar com tudo. Aí esse Teve caso aí não vários teve. com externa. Né? Esse Aí é episódio bem, aqui, no caso, é não, bem só assim, a estúdio. Enterprise e a Colônia. Qual é aquele episódio que o Gene reescreveu o roteiro dentro da locação? Ele faz externa. isso praticamente todos, né, cara? Mas Não, na que esse externa, aí- tem uma história, não tem? Que ele reescreveu o episódio assim, na rua. Cara, Não vou lembrar de cabeça isso aí, não. todos esses 13 primeiros aí, ele reescrevia a toque Ele de... trabalhou caixa bem lá. em vários, né? Ô, Leandro, tu que tá com o livro aí na mão, como é que é o nome do nosso galo, diretor de fotografia? Que eu tenho a história na ponta da língua, mas não tenho o nome do galo. Eu acho que é Jerry Finnerman. Isso, É Jerry Finner. isso mesmo. É ele que estabeleceu meio que esse negócio de deixar a tomada, quando dá close nas mulheres, deixar um negócio mais etéreo, né? Mas assim, o que eu queria fazer, Iluminação. esse foi o primeiro episódio que apareceu um conceito dele. Ele tinha vindo para um contrato no episódio anterior, que era Decarbonized Maneuver, e ali, depois disso, a Desilu tinha proposto um contrato de 3 anos para ele, e aí ele implementou algo que ficaria como marca em TOS, que é o seguinte: ele pegou refletores para iluminar, porque nas externas era tudo uma externa, era tudo estúdio, obviamente. E para poder mostrar que era lugares diferentes e céus diferentes, pegava refletores, colocava gel colorido em cima do refletor, e aí no céu depois assinava com cores. Então, no planeta da semana, um lugar era roxo, outro lugar era azul, outro lugar era verde, e assim por diante. E aí foi nesse episódio que ele introduziu isso que ficou como marca de TOS, né, César? Sim, sim. Inclusive, é imitado por muitas pessoas hoje em dia, né? Inclusive o senhor Salvador Nogueira. E na verdade ele não era um diretor de fotografia, né? Ele tinha trabalhado com vários diretores de fotografia, mas Star Trek foi a primeira oportunidade para ele ser o Big Boss, entendeu? Aí, Murilo, você viu aí o plano do Mudge, né? O plano do Mudge é arranjar os maridos ricos para as mulheres lá, né? Então esquece a encomenda original,
vamos oferecer vocês para os mineiros. E viu a reação delas? O que elas querem, cara, é se definirem como esposas de um marido rico. Não, Então, eu Sim, entendi. o nossa desvio que eles divergência precisaram é que fazer aí conveniente pra ele. Mas fala. Isso, a nossa divergência é que eu não vejo o episódio aprovando isso, entendeu? Olha que legal. Pra mim é uma crítica social que o episódio faz, entendeu? O Por isso que episódio, eu não vejo o como- episódio, tal, assim, Isso. a história original, ela foi espinhosa pra NBC, né? Eles estavam assim considerando assim, você estava falando o quê? De tráfico de mulheres e drogas, porque tem o elemento de droga envolvido na história também, né? É nesse ponto que eu queria chegar, o Leandro. Eu acho que a crítica do episódio é em relação a drogas. Você usar drogas para se tornar algo maior do que você é, sendo que você necessariamente não precisa disso. Eu acho que a crítica central do episódio é nesse ponto, no aspecto drogas, não no aspecto o que define, qual é a realização da mulher nesse caso. Mas sim que ela não precisa ser das drogas para ser mais do que ela é. Eu acho que Sim, Ok, o parente, depois a mote gente retoma o principal assunto das dele mulheres. Falando sobre as drogas, eu acho uma crítica pertinente, eu acho que faz sentido até hoje, pelo menos na minha visão. O que tu acha disso, César? Cara, César? sim, Ah, totalmente. tá, pode falar. Pode falar. Não, você está certíssimo. É uma crítica das muitas, né? Das muitas lições que a gente tira dos episódios de Jornada das Estrelas. Essa é uma das mais vivas hoje em dia, né? A questão das drogas e a questão de você não precisar mais do que um estado de espírito para superar seus limites, né? Então você não precisa de nada além de você mesmo. Nessa linha aí que o episódio é bem Contextualizando esse feliz. episódio, em 66 era um período muito áureo, assim, das drogas, né? Então, eles estavam entrando num terreno espinhoso pra época, né? Mas não sei se era uma coisa muito mainstream, tá, Murilo? Como a gente entende hoje em dia, que é divulgado, que é de conhecimento geral. Era uma cultura mais underground, eu acho. É bem divulgado no sentido de nós sabemos historicamente que era. Uhum. Mas para o público o povão que assistia o horário nobre nas 3 emissoras americanas, não era necessariamente a realidade. E talvez bem mais no Reino Unido que nos Estados Unidos, né? Embora o Reino Unido era um pouco mais chatinho, por exemplo, teve episódio de série original que nunca foi, que demorou para ir ao ar lá, né? Teve uns 2, 3, né? Que não foram exibidos da exibição original lá. Esse tipo de iluminação que você estava falando, né, o Murilo? Dos tons coloridos ali nas paredes e contrastando com o personagem em primeiro plano. Um ponto interessante de ser bem colorido esse episódio e esse começo e toda a série ser bem colorida, que foi um pedido da NBC, porque na época, para vender TV colorida, né? Que as pessoas compravam TV colorida. Na época, as séries e os filmes, eles eram feitos todos pra TVs preto e branco, para não brigar com a imagem. E na época, com as vendas de TV colorida, os caras que compravam as TVs coloridas precisavam justificar, né? E aí a NBC pediu pra botar mais cor na série. Tanto que você vai pegar os uniformes, por exemplo, de The Cage, de Arnold como for, tem aqueles uniformes muito sem cor, né? Meio cinza, meio amarelo escuro. E aí a gente já vê, por exemplo, os uniformes vermelhos, os uniformes amarelos. Algo... TOS é bem colorida nesse começo, né, Leandro? Sim, não, essa mentalidade, assim, ela tava, meados dos anos 60, ela tava forte mesmo, de eles já terem a percepção de produzir tudo em cores para as TVs, as transmissões coloridas que estavam tendo, né? Como a TV era uma mídia nascente, essa preocupação das emissoras não existia, por exemplo, nos anos 50. Nos anos 50 eles produziam tudo preto e branco e ninguém imaginava, quer dizer, imaginava assim, produz preto e branco mesmo que as pessoas vão assistir preto e branco e ok. Mas, por exemplo, tem a história que o Walt Disney, quando ele começou a produzir material para televisão para a ABC, com acordos da ABC, ele fez questão de produzir as coisas em cores e os caras da ABC ficavam putos. Falava assim, não, ninguém vai assistir preto colorido. E se a gente falar que foi produzido colorido, as pessoas vão ficar frustradas, porque é tudo preto e branco. Mas ele via na frente que eventualmente ia ter cores. Ô Leandro, tu conhece a história do Harlan Ellison com essa atriz à esquerda? Não estou lembrado.
O Harlan Ellison, nessa época, ele- ele já tinha sido contratado, né, para um roteiro, ele estava escrevendo Cidade à Beira da Eternidade, e consta a lenda que parece que ele foi visitar o set nesse dia aí, né, nesse dia de filmagens. Mas agora, em relação à atriz, o que você sabe, o Murilo? Digamos que ele ficou bem interessado na atriz e tentou chamá-la. Eu sei que ele ficou bem interessado, e aí o resto é lenda. Então, Coisas de Hollywood. eu me atento a dizer que ele ficou interessado, que é o que a gente tem como factual nessa história. A gente conhece Hollywood dos anos 60, né, César? Não, nunca estive lá, o Murilo. Tu entendeu. A gente sabe como é que funcionava. Quer dizer, funcionava não, né? Até em certos aspectos funciona Hollywood, né? A gente sabe como é que é esse bagulho. Mas assim, ô César, eu tô revendo o episódio de outra ótica agora, que é da forma que tu falou, porque eu sempre não entendi o episódio, que ele sempre criticou esse ponto, do ponto da mulher tem que se realizar consigo mesma. A mulher é o que ela quiser. E sempre, a questão eu nunca vi como se o episódio aprovasse esse ponto de vista, entendeu? Agora, tu tem razão, o episódio ele toca com uma parte mais crítica, a questão das drogas, né? Certo. Nenhuma dessas três atrizes ela teve carreiras longas, né? A gente não viu elas trabalharem em outras séries da época. Eu acho que não tiveram carreiras muito significativas. Elas deviam ser, assim, figurinhas caricadas modelos, da época, né? Mas não foram muito além, nem tinham coisa muito pregressa, né? Teve uma delas, eu vou até pegar aqui na minha pautinha pra não falar merda. Vou ver qual que delas é. Peraí. Aqui. A loira, a Susan Denberg, que viveu Magda, ela Magda, posou... Isso. Ela posou nua pra Playboy logo depois do episódio. Depois que o episódio foi ao ar. É trabalho de modelagem, né? Não de atriz. Então... E você vê também que acho que colocaram tantas mulheres no episódio que, por exemplo, a ordenança não aparece, né? O que eu li sobre, Leandro, é que eles não botaram isso tipo, pra não competir, entendeu? O alvo masculino do episódio tinha que ser nas três. Faz sentido, né? Que aí é uma cultura machista dos anos 60, né, César? No primeiro outline do Gene lá, nos 1964, eram pra ser 5. Então ia ficar mais ainda disperso a atenção. Era 5, mas virou 3, porque o Bob Justman falou assim, vamos dar uma cortada nos custos aí, gurizada. Vamos dar uma baixada nessa grana aí. Alguém tem que pagar as contas, né, mano? Alguém no final tem que assinar cheque, né? Você me lembra... Você reparou que o comunicador que o Muddy tá usando aí foi a Ruth, né? Desculpa, a Magda, de roxo, que convenceu o Farrell a entregar para ela, né? Aparece de forma bem sutil na cena ali. Se você prestar atenção, você perde. Mas é o comunicador do Farrell que tá com ele. Porque se você não pega isso, parece que o comunicador apareceu do nada, né? Uhum. É assim, né? Tem esses pontos. Esse galo aí, do lado do sul aí, ele só tornou. Ele apareceu depois, eu sei que esse cara só conseguiu esse papel nesse episódio porque ele era parça do John F. Black, né? Ele chegou a aparecer depois? Apareceu naquele. Acho que foi filmado antes, mas exibido depois, no Inimigo Interior, né? Ele foi filmado depois. A console de comunicações, e acho que depois mais um. Ele aparece em 3 episódios. Eu sei, o Inimigo Interior foi filmado depois desse. Tudo bem. Mas ele aparece porque no esse é o console de segundo. comunicações quando o Sulo tá preso no planeta, no Inimigo Interior, e ninguém lembra de usar o teletransporte, né? Ou melhor, uma nave auxiliar. É ele que tá operando a console de comunicações ali da Uhura. Porque o inimigo, esse é o segundo episódio na linha de produção, não contando Iron Man, claro. Acho que o primeiro é Carbonite Maneuver na ordem de produção, aí depois vem esse, eu acho. Pode me corrigir, César. Leandro. É isso mesmo. É isso aí. Esse foi o segundo, até por isso tem alguns conflitos de tom. Provavelmente o Spock tá meio mais arrogante que o normal nesse episódio, né? Sim, justamente, ele não estava ainda ajustado ao tom correto. Você vê que a ausência da droga, né, da pílula de Vênus, inclusive causa transformação física nas mulheres, né? Elas ficam mais enrugadas, né? Uma coisa meio inexplicável. Sim,
aí realmente faz uma alusão forte ao uso de droga nessa cena que a gente tá assistindo agora. A questão de Na- abstinência, a questão de dependência, tudo que vem associado. Eu acho essa crítica social do episódio mega interessante. Mega interessante. Só bem à frente do seu tempo, né, Leandro? Se vê que aí ela meio que resiste Certo. a princípio, né? Porque ela já tá meio conscienciosa do que é o papel que o Muddy tá reservando para ela, né? A conversa que ela teve com o Kirk já teve um certo efeito aí Você vê que por no esse questionamento ângulo, que ela né? faz Por dessa esse realidade. ângulo, soa bem o Até hoje. episódio no sentido de. Eu não vou dizer. É meio que uma censura no sentido de crítica ao conceito. O que eu acho interessante, que eu acho ridículo, é essas roupas dessas mulheres. É que tem que ser ao mesmo tempo sexy, passar que a ideia de vestido do futuro e cair bem, né, nelas. Então daí Ser que bem vem querido, tá né? bizarro. Mas é uma realidade toda série clássica, Murilo. Se for pensar em todas as personagens femininas aí que não usam o uniforme da frota, tem sempre essas qualificações aí que o Leandro enumerou. Mas esses estão particularmente mais bizarros, né, na minha opinião. Assim, eu acho, por exemplo, as roupas civis federadas da série original melhores do que as roupas civis federadas da nova geração, por exemplo. De Cara, acordo. esses caras parecem muito os Galdério, velho. Então, Pode ser um gaúcho. para reforçar esse senso de faroeste, né? Como o Alan exatamente, falou, né? do Wagon Train. Você tá vivendo numa fronteira hostil, na fronteira inóspita aí do espaço da Federação. A gente depois não tornou a ver na série clássica esse tipo de roupa, né? Esse tipo de troço, né, Leandro? Eles foram querendo dar mais cara de futuro do que necessariamente esse episódio tinha, né, nos seus elementos, né? Porque não é só no figurino deles que eles passam isso, né? Nas instalações lá em Rigel 12 também. Que são meio inconsistentes, né? Você vê que é uns casebre, mas aí você olha por dentro parece caverna. Entendeu? Então, assim, tem uma certa inconsistência ali desse aspecto também, né? Esses caras são meio Klingon, né? Esses dois galos. Eles nunca o episódio não estabelece que eles não são humanos, né? Eles poderiam, por exemplo, ser rigelianos, nativos de outro planeta do mesmo sistema, já que ali é Rigel. Assim, mas pelos sobrenomes, né? Normais, né? Não, pode ser ser humano. Até acho que é. Não, mas pelos sobrenomes, né? De qualquer forma, a origem é terrestre, né? A origem Não sei. país de língua Tem um inglesa. nome também. Eu acho tem um nome também, claro. A partir Gossett, Benton e Childress são os nomes deles. A partir desse ponto no episódio, eu acho que já começa a ficar meio repetitiva a procura dela por marido, né? Começa a ficar já um conceito meio, né, César? Então, se repete naquela mesma questão, né? De que você troca ali a intenção do Muddy de traficar as mulheres para os compradores originais e oferece elas para os mineiros, né? E com isso ele vê a oportunidade aí de sair bem na foto, né? Sair bem na jogada. Aí tem uma externa aí de Rigel 12, né? Que é feita em estúdio. E aí você vê, né? As casas são meio que uns containers por fora, como o Leandro destacou, que o interior não tem nada a ver. Primeiro que o interior é muito maior que o exterior. E a textura dos materiais não dá match de jeito nenhum. Cara, essa externa é bizarrésima. Os Muito. caras tacaram vapor aí pra... É a parede, a porta, né? Mas é um buraco na parede. Container ou é Monte Sinai? É a porta do Fred Flintstone, Leandro. Exatamente, né? Parece a casa dos Flintstone mesmo lá. Cara, que bizarro isso, velho. Esse final é muito bizarro. Sabe o que me lembra esse final? Qual episódio? Eu tô com o episódio na cabeça dessas cenas finais. Pera aí, que eu vou lembrar qual que é o episódio. Putz. Eu vi, saiu num GDE esses tempos no TB. Esse cenário me lembra, sei lá, não vai lembrar. Podemos puxar o assunto que eu não vou lembrar. Mas essa casa. Fala assim. Quanto tempo será que se passa entre o resgate da nave do Muddy e chegar em Rigel 12? Uns 3 dias, né?
Não, Repara mas que as moças não trocam de roupa, né? Isso é isso, psicológico. e isso aparentemente assim, eles se teleportaram pra Enterprise com a roupa do corpo. E quando eles estavam procurando as pílulas, eles estavam com um monte de roupa na gaveta, né? Então você tem que considerar que eles replicaram a roupa a bordo da Enterprise. Só que eles não mudam elas. Isso aí é melhor nem racionalizar, entendeu? Porque senão a gente pira. Aí começa aí já Racionaliza a festinha, né? racionaliza essa festinha aí então, Leandro. Que leva Vai aí lá. os mineiros lá do século XXIII. Que os caras Ah, agora já confraternizarem estão ficando com confortáveis com elas, mano. Toca a ficha, E o galera. Mud só fica olhando. O Murilo, escala a trilha sonora aí pra festinha, por favor. Aqui que nós vamos tocar aí? Aí o cara de Sinatra, né? Na dancinha Sinatra. Quem nunca dançou a Sinatra? Não viveu, Barry né? White, né, cara? Barry White é uma boa pra... Não, eu acho que tem que ser um troço assim mais romântico, entendeu? Eu acho que cairia bem, sei lá, aquela do The Police, sabe? Sobre amor não sincero. Como é que é o nome da música? Não sou versado em The Police. Como é que é, Léo César? Boca começa a sair uma. Aí, ó, começa a briga. já. Mas já deu ruim na festa. Taca ele pau. Vou colocar uma frame dessa cena como title card do episódio. Maravilhoso. Cara, Só essa pancadaria. porta é muito bizarra, né? É muito bizarra essa porta. Meu Deus, porque parece que tá abrindo uma geladeira, né? Os caras Toma tão abrindo- isopor picado, hein? Cara, eu acho assim, eu adoro Tosco, mas assim, Tosco, menos externo é melhor, né, gurizada? É que agora a gente tem o charme, né? Tem todo o charme, entendeu? Eu acho que esse tipo de situação tem episódio da nova geração que envelheceu pior, porque é de uma época muito mais pra frente e fazia umas coisas de estúdio, de planetinha de estúdio que não encaixa bem, né? Sim. O Skin Ovive, por exemplo, me salta a mente nesse exemplo aí, né? Que é um Inafível? famoso planetinha de estúdio, como você falou. É a essência da maldade. Baita episódio, hein, pra lembrar hoje, nessa noite de segunda-feira. Vou até assistir Inafível hoje pra melhorar a noite. Bem por aí, mano. O bom de tu assistir Inafível, que tu assiste e qualquer coisa que tu assistir depois é boa, entendeu? E os mineiros não tem uma roupa de EVA pra botar pra sair nesse planeta, não tem nada, entendeu? Os caras saem na unha mesmo. Eu gosto dos trejeitos desse mineiro, César. É um ator fantástico, né? O Então, engraçado também é como teve esse corte na produção, né? A gente não vê nenhum equipamento, não vê nada. O planeta é simplesmente os 3 abrigos lá. A gente não consegue imaginar como sai um quilo de lítio, ou de lítio. Exatamente, entendeu? Os caras são mineiros. Deixa eu fazer um parênteses, não vamos esquecer. Ô, Leandro, observe a roupa do Mud naquela criança que a gente tá falando. Olha as botas dele. É muito gaúcho, velho. A bota... O cara tem porte, né? O cara é alto, tem mais de 1,90m esse ator. E é pançudo, né? Tem toda essa pinta, mano. Cara, ele é o próprio analista de Bagé. Baixa. Analista de Bagé. A cinta parece muito uma bombacha, a calça. Então, assim, ó, pra mim, velho, no meu fandom ele é gaúcho, entendeu? Dá pra racionalizar assim, Leandro? Com certeza, coloca do teu fandom isso e toca o jogo. No meu fandom, o Harry Mudd é gaúcho. Olha ali, Você já viu aqueles troços pra fazer mais vento? A gente tem perto de praia, parece aqueles troços ali. Cara, isso é muito bizarro. É container por fora e Monte Sinai por dentro. Então, assim, e é aquela coisa, né? Assim, é muito querer estabelecer que os caras são, assim, minerador, é que nem o tio Patinhas, no Yukon em 1898, entendeu? É bem mineração desse tipo, entendeu? Não é mineração. O cara extrai lítio com picareta e só. Com a picareta, entendeu? Bom, a gente viu em Voyager que tem mina de lítio que é os negros com picareta, né? Lá naquele episódio que do Holodoc, né? Que tem um monte de Holodoc velho que a Federação manda e prospectar minério. O Didi na mina encantada. Eu não lembro desse episódio. Né, mano? Ali é os 7 anões, né, mano?
O Sete Anões é maravilhoso. Mas se a gente for, assim, pegar por cada pontinho, o Canon não para em pé, né? Se você começar a fazer furinho com o dedo aqui e ali, realmente, entendeu? Assim, a gente tem que meter as racionalizações que você tanto adora, né? A gente tem o César aqui no Sério de Spock, o quadro Racionalizações com o Mr. Leandro, entendeu? Sim, eu acho justo, eu acho válido. E aí você vê que finalmente a Eve trocou de roupa, né? Achou uma camisa velha aí do. Achou a camisa. Parece um roupão isso aí, não parece? Um roupão? Não, acho que tá mais pra uma camisa mesmo. Ah, é um roupão isso, né, César? Nem que é um roupão? É uma camisa do Childress. O cara não tem pinta de que tem roupão. Ó a atitude do cara, o jeito que ele anda. Esse cara vai ter roupão. Exatamente, ele não é o mais refinado da galáxia, né? Vocês têm roupão? Não, senhor. Eu também não. Eu não faço colinar, não. Quem tem roupão é que faz colinar. Também não tenho. Agora, esse cara, ele é a representação viva do macho escroto, né? Eles querem passar essa percepção de áspero nas beiradas, né? É o áspero com bom coração. Então. Ridículo. E eu acho também que é legal que ele foi dormir bem limpo, assim, né? Principalmente as partes das narinas ali, né? Né, César? Então, e repara nessa comida, né? Os vegetais ali, todos coloridos, né? E você imagina como é que esse cara conserva esse tipo de comida aí nesse ambiente. Não, assim, os caras não tem geladeira no futuro? Não, mas assim, não é uma coisa que se cultiva no planeta, né? Então você tá isolado ali, né? Tem que ser trazido tudo. É que nem meio que o Kirk falou um pouco pra trás, né? Falou assim, você vai o quê? Vai comer de lítio? A gente que tem os suprimentos que você precisa, velho. Vai ver, parece mercador lá de tempos em tempos, entendeu? Então assim, porque assim, não estabelece também, assim, pra quem esses caras vendem de lítio? Os caras são puta bilionário, segundo o Mudge, entendeu? E eles têm que comercializar o de lítio com alguém. É com a federação? É com mais quem? Se eles são bilionários, por que eles moram, né? Ele mora nesse casebre? Essas cartas aí circulares, elas já apareceram lá no Charlie X, na sala de recreação da Enterprise. É o mesmo deck. Cartas do futuro. Uhum. Ô, Leandro, mas se eles são milionários, por que eles moram aí nesse casebre? Então, assim, é aquela coisa. Também é para estabelecer que na Corrida do Ouro, em São Francisco, em 1848, os caras ficavam milionários, mas não continuava minerando minério, entendeu? Fazendo pé de meia, Murilo. Então, exatamente. Aí, até poder se aposentar precocemente. Tem dinheiro para comprar rainhas, tal. Então compra, Que dinheiro, Mr. Racionalização, se a federação não tem dinheiro? Mas o meu fandom estabelece que tem algum tipo de unidade monetária. E é a isso que ele estaria se referindo. Porque se não tiver um tipo de unidade monetária, o universo não funciona. Alguma coisa de reguladora da economia tem que ter. Tudo bem que os caras não encaram como dinheiro, como nós encaramos. Mas, enfim, entendeu? Alguma coisa regulatória teria que ter. Senão não rola, né, César? E o episódio não se faz de... E é aquela coisa, é assim, porque é um dos primeiros episódios, ok. Mas ele estabelece que os caras estão aí pra ganhar dinheiro, meu filho. Se a gente for pensar nessa questão do sistema econômico, cara, dá horas de discussão aqui, a gente não chega numa conclusão muito certa, porque tem muita contradição de um episódio pro outro, de um autor pro outro. Porque os caras estavam escrevendo a coisa aí à medida que ia produzindo. Exatamente. E aí, mais uma vez, a alusão à questão das drogas, né? O Mudge e o Kirk trazem aí o suprimento de pílulas de Vênus, né? E a gente vai ter aí uma reviravolta aí no roteiro. Essa reviravolta aí é assim, é aquela coisa, né? A gente sabe que o Kirk vai dar o placebo pra mulher. E o que provocou ela ficar o efeito? Não foi nada, foi o Exato, Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu acho que é uma mensagem, tipo assim, você consegue tudo que você quer com o poder da sua mente, entendeu? Agora, com o poder da tua mente, teu cabelo vai ficar arrumado? Não, gurizada.
do termo científico, Mas o episódio não para em pé. ok, né? Ok, toca o jogo, né? Vai lá, o quadro racionalize, Leandro. Não, esse aí eu acho difícil, viu, mano? Deus Mas arrumou o cabelo dela. Mas Porque Fala sério. ele come Não. as gometes aí, né? Os gometes. Aquela Centrium, gominhas, né? Que a menina come. Mas o mais divertido é a posição que o roteiro coloca o Mudge e o Kirk aí nessa DR, né? Eles estão aí de coach de relacionamento ali dos dois, né? Exatamente, né, mano? Coach, ela Repara que toda a crise da Enterprise se resume aí a essa questão de agitar esse relacionamento que estava meio quebrado do começo. Os caras precisam. É a coisa que precisa ser resolvida da semana aí. Aí, ó. E isso Pelo porque os poder outros da dois mente, a mineiros- menina ficou cabelo arrumado. os outros dois mineiros já estão arrumados lá, né? Já casaram via rádio Uhum. subespacial, já Se engraçaram lá. Agora, esse episódio joga o rigor científico no lixo, né, caras? Assim, a mulher ficou arrumada, como o Leandro falou. É totalmente. aquela coisa, né? O efeito da beleza aí, eles acabaram descobrindo que é todos os amigos que você faz ao longo do caminho. Alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Sim. É o que provoca ela ficar aí desse jeito. Não, realmente nesse sentido, então para em pé. O que tu ia falar, César? Não, que a moral é exatamente essa aí, ô Leandro. No final, o amor que você leva é o amor que você faz, cara. Então, exatamente. Quem é que disse isso, César? Não sei, foi o Brian Wilson. Brian Wilson. In the end, you love you take is equal to love you make. Aí, ó, escrito. o Mudge pegadinha. O Guga pegadinha do malandro. Olha os coaches aí, olha o olhar crítico dos coaches de relacionamento. Pois é, já dá pra lançar um vídeo do YouTube, os dois já aí. Vocês iriam numa palestra motivacional do Coach Kirk? Iriam ou não iriam? Ele deve ser um líder nato. É um case de sucesso, né? Ele tem um case de sucesso. Mas acho que ele não ia ter paciência pra ensinar, não. Que coach, que o cara dava um soco nos galos na primeira tacada, entendeu? Ele já tá perdendo a paciência. E esses cristal que não desenrola, mano? Os cristal. Quando o Kirk perde a paciência, velho, tu sabe que tretas vão. Esse episódio é repetitivo, né, César? Pô, eu tô cansando do episódio já. Mas o que você acha mais repetitivo, na sua opinião aí, Murilo? Esse conceito, o episódio ele meio que não sai do lugar, assim, na questão das mulheres com o Mudge, do dilítio. Ele não sai do lugar, ele... Óbvio, não deveria fazer isso porque não é o padrão, mas assim, ele se quiser, se resolve meia hora o episódio, entendeu? Não tem esse mesmo é aquela questão que não é uma mudança real de atitude das mulheres, né? Você não vê elas crescendo como personagem do começo, da primeira cena delas no teletransporte até a cena aí final com os mineiros. Estão com o mesmo objetivo de antes. Então não tem esse crescimento de personagem. É isso que você sentiu falta. O episódio ele tem mais fama do que ele realmente é bom, né? Ele tem uma memória afetiva muito grande. Por exemplo, acho que ele é um dos favoritos do Shatner. Sério? Sim, pelo que eu andei vendo. Ele gosta bem do episódio. Eu gosto muito mais do iMudge, César. Que é o próximo do Mudge. Essa cena aí já é uma questão de world building também, de mostrar que a fisiologia vulcana é diferente da humana. Um dos poucos. Os caras escreveram sem pretensão nenhuma, e aí ficou estabelecido, e ai de quem mude isso. Ô César, tu prefere esse ou o iMudge? Cara, eu acho que esse. O iMudge eu acho muito comédia, muito pastelão. Não curto, não. E tu, Leandro? Não, me agrada a galhofa do iMudge, né, de fato. Eu também. Eu prefiro o iMudge também. Então, chegamos ao fim desse maravilhoso episódio, gurizada. Trancos e barrancos, mas terminamos mais um episódio. Impressões finais, ô César, e muito, muito, muito obrigado por ter participado aqui do Cérebro de Spock. E tem Obrigado nosso pelo quadro, convite, Murilo, Leandro. Sim, calma. Vai, pode ir, César. Pode falar. Obrigado aí, cara, pelo convite, né? Foi bem divertido. Bom revisitar aí esse episódio, fazia uns anos que eu não via.
mas ficou essa sensação, né, que é um episódio que envelheceu muito mal, que tem uns conceitos muito errados aí, a ótica da nossa mentalidade do século XXI, mas que assim, a gente consegue sempre extrair uma coisa ou outra aí para pensar e para refletir. Agradeço o convite e sucesso aí com o projeto, cara. Obrigado, César, obrigado. Impressões finais desse episódio, Leandro? E aí já embarca no nosso quadro. É que nem a gente falou aqui, né? Assim, a memória afetiva do episódio é melhor do que ele em si, realmente, entendeu? Então, assim, ele coloca coisas marcantes no canon, o personagem marcante, mas ele em si deixa a desejar de fato, entendeu? Pode embarcar no nosso quadro. Então, agora a gente tem aqui um quadro, Sérgio, que assim, é aquela assim, como seria esse episódio na Kelvin Timeline? Baseado no artigo do TB. Vocês estão valorizando a Kelvin, meu Deus. Entendeu? Não, a gente ama a Kelvin. A gente tem isso aqui, assim, como seria esse episódio na Kelvin Timeline? Tipo, eu vejo que assim... O que o Nero e a Narada influenciariam... Teriam mudado ou não as circunstâncias que esse episódio seria provocado. Entendi. A princípio, o Mud e as mulheres são personagens totalmente independentes das ações do Nero, né? A não ser que algum efeito borboleta muito maluco aí. Então, exatamente. Eu acho que assim, esse episódio pode acontecer tal qual ele aconteceu, só depende dos eventos que levaram eles todos a estarem aí não terem sido afetados, mas ele em si pode ocorrer. Mas na Kelvin a mineração estaria lá ainda. A tripulação estaria aí com a Enterprise pelo menos uns 10 anos antes, né? Assim, depende da situação. Claro, assim, se o Mud tá levando as mulheres naquele momento, mas a Enterprise não está lá, aí eles iam acabar se ferrando nos asteroides Não, eles foram para os asteroides fugindo da Enterprise. Na verdade, tem isso. Então eles não... Ele iria entregar as mulheres pro destino original delas. Por exemplo, entendeu? Então, no fim, então, o episódio não mudaria muita coisa por ser na Kelvin, né? Ou não aconteceria de jeito nenhum, ou aconteceria tal qual foi. Não teria porque não aconteceu, né? Não, poderia assim, não acontecer Murilo, porque o César é que nem o César tá falando. Na Kelvin, o Capitão Kirk assume a Enterprise 10 anos antes. E nesse intervalo de tempo poderia acontecer muita coisa. Que ele não estaria ali naquele momento. Ele não iria. A Enterprise, sob o comando do Kirk, não estaria ali no momento que estava. Para começar, que não seria a Enterprise original, já seria a Enterprise A, estabelecido no Star Trek Beyond. Sim. Mas os eventos poderiam se desenrolar de forma igual. O Mud existe. O Mud já nasceu na época, já teria nascido na época, elas também, entendeu? Tudo depende das circunstâncias. Uhum. Mas é isso. Isso aí, minha impressão final do episódio, sim, eu acho que assim como o César, alguns conceitos dele envelheceram muito mal, outros envelheceram muito bem, como a questão das drogas, por exemplo, que é uma questão que eu curto muito no episódio, uma crítica que eu sou até hoje pro planeta todo. É um episódio super valorizado, acho um episódio cansativo, um episódio longo, episódio sem sal, assim, um pouco. Mas assim, vamos tocando. Obrigado, César, por ter participado. Abraço. Obrigado, Leandro. Voltamos daqui a 15 dias. Ou daqui a 15 dias nós voltamos com mais um episódio de Cérebro de Spock. Um abraço no gaiteiro e tchau!